fatores de engajamento de equipes. Desses fatores, uma coisa que eu gosto muito de ilustrar é uma engrenagem. O líder, quando ele olha para uma equipe, ele olha para as engrenagens de uma estrutura. Quanto mais ele consegue adequar, lubrificar essa engrenagem, melhor ela fica, menos desgaste ela tem, mais efetiva ela é. Então, essas engrenagens vão fazer com que a empresa rode mais ou menos. Se uma engrenagem estiver parada, toda a estrutura para. Se uma engrenagem estiver com dificuldade na rotação, ela vai diminuir toda a velocidade dos demais. Então, é o líder entender qual é a sua engrenagem, qual é a necessidade da empresa e usar isso da melhor maneira possível. E aí, olhando para essa engrenagem, nós temos 3 pilares. Esses 3 pilares são fontes de informação e que constituem o que a engrenagem pode ser. Quanto mais eu for efetivo nesses 3 fatores, melhor será a minha engrenagem. Primeiro, a estratégia. Estratégia da empresa definida, clara e compartilhada, alinhada com todo mundo. A estratégia, ela deixou de ser específica de alguns e passou a ter uma necessidade mais ampla das pessoas. As pessoas contribuem com a estratégia. Por isso que o desenho aí, ele é cíclico. O colaborador alimenta a estratégia, alimenta a equipe alimenta a estratégia alimenta a equipe alimenta o colaborador e assim por diante. É um processo que não existe um fator independente dos demais. Eles são totalmente dependentes. Construir uma equipe engajada, basicamente quais são as necessidades. Guarde essa palavra, necessidades. Quais são as necessidades que a minha estratégia impõe para a minha equipe, que vai impor para o meu colaborador? Quais são as necessidades que eu preciso trabalhar como líder para fazer com que o meu colaborador tenha uma performance maior, que consequentemente vai ajudar a minha equipe e consequentemente vai atingir os meus resultados? Necessidade. Alinhamento, necessidades a serem identificadas. Quais as necessidades? Tenho a estratégia, vou partir para as necessidades. E aí a gente fala no primeiro tripé, no primeiro do fator, além da estratégia, que é a equipe. A equipe, ela funciona de uma forma muito clara se ela estiver alinhada. Sem alinhamento, não adianta. Já tive equipes que eu pensei que estivessem alinhadas no contexto, talvez por falha de comunicação, não importa, mas o alinhamento era teoricamente algo já definido, mas na hora que a gente foi ver, estava cada um indo para um lado. Não por falta de interesse, muito pelo contrário. Na melhor das boas intenções, eles estavam cada um indo para um lado, mas no entendimento deles. Então, alinhamento é crucial, é o ponto de partida. Você quer ter uma equipe rodando legal? Alinha. Alinhamento, todo mundo sabendo o porquê das coisas, para onde vai, sabendo suas responsabilidades e assim por diante. Depois desse alinhamento, dê autonomia para as pessoas. Algumas áreas podem ter mais autonomia, outras menos. Cabe a cada líder identificar isso. Mas a autonomia é fazer com que as pessoas consigam ter agilidade para a solução e propor melhorias de maneira muito mais rápida, sem ter um processo burocrático. Porque você está cobrando, você vai alinhar a necessidade de atingir resultados e não como fazer as coisas. De novo, existem áreas que você precisa definir como as coisas precisam ser feitas, mas na maioria das situações, ou a tendência que se mostra hoje é que as pessoas precisam ampliar cada vez mais e somar capital intelectual, habilidades. Lembra que a habilidade dura 50% dela permitem você usar em 5 anos, depois você perde, e assim vai a necessidade contínua de aprendizado. Então, quanto mais você gerar autonomia nas pessoas, melhor. Terceiro item, necessidades de desenvolvimento. O que a tua equipe precisa para desenvolver e para atingir aquela estratégia? Qual é a necessidade?
que elas precisam? Elas precisam de software, precisam de equipamento, precisam de treinamento. O que elas precisam para poder assegurar que o objetivo que foi alinhado na estratégia, ele pode ser alcançado? Então, quais são as necessidades da sua equipe? Precisa de mais gente, menos gente? O que você precisa? Necessidades da equipe em conjunto. Depois, envolva as pessoas. Não deixe as pessoas fora do processo. O envolvimento, o ser humano nasceu para viver em comunidade. Quando você exclui alguém, você está perdendo capital intelectual e desmotivando a pessoa. E ao envolver as pessoas, às vezes você se surpreende porque as pessoas parecem que não têm tanta experiência ou são novos, mas as suas percepções, sejam vindas do cliente, sejam das experiências anteriores, ajudam e contribuem muito para a sua estratégia. Então, envolva as pessoas. E duas coisas, toda vez que você envolve as pessoas, você fortalece o alinhamento. Quando você deixa alguém de fora, o alinhamento que você fez aqui já está defasado em relação a uma pessoa. Então pode ser que essa pessoa não consiga se ajustar ou fazer o que precisa ser feito porque ela não está totalmente alinhada. Então o alinhamento faz com que a gente envolva as pessoas. E por último, a diversidade. A diversidade, eu não estou falando de minorias, estou falando no sentido muito mais amplo. Todos nós somos diferentes. Então use essa diferença. Eu mencionei lá a equipe de 2 pessoas, 2 colhones, Então, é isso. Quanto mais diversa, quanto mais diferente for a sua equipe, melhor. Vai dar mais trabalho, porque você vai conhecer as pessoas, vai entender necessidades, pessoas que pensam totalmente diferente de você, vai gerar um problema para a sua gestão, para a sua interpretação, para a sua análise, mas ele é muito mais efetivo. E a partir do momento que você começa a se envolver com isso, você já desenvolveu essa competência e está solucionado. Então, no começo é mais difícil? Lógico que é mais difícil. Aprender é mais difícil. Mas depois que você aprende, o processo flui. E aí, descendo o fator para o colaborador, a gente tem algumas características. Já falamos, o líder precisa conhecer o colaborador. A gente falou no primeiro tópico. Então, conhecer de fato o colaborador. Para vocês terem uma ideia, conhecer o colaborador é você entender que o colaborador ele pode ter situações fora da empresa. Vou dar um exemplo clássico. Tem lá um pai de família com um recém-nascido e ele chega atrasado para trabalhar. E aí, você pode fazer duas coisas. Pô, mas você olha pro relógio, pô, atrasado de novo, né? Atrasado, pô, horário. Ou, tudo bem, né? Seu filho tá tranquilo, tá tudo bem, a noite foi calma, como é que ele tá? Independente se ele fez de maneira proposital ou não, o fato de você se preocupar com ele, ele vai refletir, vai entender o recado da maneira que precisa entender. Eu não preciso ser assertivo e falar sem saber a consequência. Porque se eu falo, bom, meu filho não dormiu bem à noite, pronto. E aí? Aí desmonta o meu argumento e eu gero uma cobrança desnecessária. Então, conhecer as pessoas é entender que o CPF existe também. E a gente fala que CPF e CNPJ não vivem junto? Vivem junto. Eles são uma única entidade composta pelo profissional e pelo social. Depois, assegure alinhamento e responsabilidade. Então, responsabilidade da pessoa. Se ela está alinhada com a tua estratégia, ela tem que saber qual é a responsabilidade dela. Porque é aí que existe a cobrança nesse processo de nova gestão, que é a gestão horizontal ou o que é que seja. É a responsabilidade. Então, eu alinhei, a equipe está alinhada, o indivíduo, o colaborador está alinhado com essa responsabilidade. Ele é responsável por isso. Como se ele fosse uma empresa prestadora de serviço dentro de uma outra empresa. Ele tem essa responsabilidade. Então, assegure que o alinhamento e a responsabilidade estejam conectadas. Identifique as necessidades de desenvolvimento dele e desafios. Todos nós temos desafios para poder crescer profissionalmente. Quais são os desafios dessa pessoa? Onde estão esses desafios?
Eu já vou mostrar para vocês uma analogia muito interessante com Maslow, com a teoria de Maslow, para vocês entenderem isso. Depois, acompanhe e apoie o desenvolvimento. Acompanhe o desenvolvimento das pessoas. Não deixe isso pela sorte. Vá, faça, monitore, acompanhe, esteja presente, faça com que a pessoa aprenda, entenda o momento que ela está, quais são os próximos passos e vá construindo. Hoje, o líder ele é muito mais técnico, muito menos técnico do que comportamental. Os soft skills, que a gente já viu falar e escuta falar frequentemente, é uma necessidade, é uma realidade. Eu já mencionei que eu tive em equipes onde a capacitação técnica da equipe era superior à minha. Boa parte da equipe tinha muito mais capacitação técnica que a minha. E tudo bem. Eu tive que usar soft skills. E usei e funcionou. A empresa rodou, a equipe rodou, entregou seus resultados da mesma forma. Então, não necessariamente um CEO de uma empresa não tem todas as habilidades técnicas que toda empresa tem. Ele tem habilidades de relacionamento que ajudam ele a entender quais são as pessoas técnicas capazes de ajudar a empresa naquele momento. E não necessariamente está tudo centrado nele. E aí, fazendo uma analogia com as necessidades de Maslow, eu já usei a pirâmide e usei esse processo. A diferença que existe entre essa teoria e a teoria da pirâmide é que existe um questionamento muito forte com relação à teoria da pirâmide, dizendo que quem montou não foi Maslow, foi uma consultoria, e que a hierarquia não é uma verdade absoluta. Eu vou explicar para vocês. Quando eu tenho uma realização pessoal, aí falando só de pessoas, né? Tô falando na parte branca dessa imagem. Quando eu falo que a realização pessoal de alguém dependia na pirâmide de todas as outras etapas serem atendidas, fisiológica, segurança, estima e social, ela é verdade em alguns aspectos, mas ela não funciona quando, por exemplo, eu sou voluntário. Eu tenho minha realização pessoal sendo voluntário, mesmo não tendo segurança financeira ou segurança física boa. Eu posso ter ausência de segurança, viver numa área totalmente insegura, mas eu posso fazer e ter uma realização pessoal fazendo outras atividades. Então, por isso que se questiona a hierarquia. E aí eu coloquei sem hierarquia, estou explicando para vocês isso, que hoje muita divulgação. Se você falar Maslow, vai vir pirâmide de Maslow, pirâmide de Maslow, pirâmide de Maslow, só vê a pirâmide. Mas existe um conceito. Então, todas essas necessidades são importantes. Então, falando da fisiologia, alimentação, higiene, aí segurança física, financeira, estima. As pessoas gostam de serem reconhecidas e valorizadas, né? Então, a estima da pessoa é importante. Quando a pessoa está com uma estima adequada, autoestima, ótimo, ela está plena. Social, já falamos, o ser humano gosta de viver em sociedade. Se eu excluo alguém, eu deixo ele de fora e ele não tem essa questão do pertencimento. Ela não faz parte, ele não faz parte desse mundo. E os resultados pessoais é o que você consegue atuar e fazer para poder ter uma realização pessoal, seja em qualquer área da tua vida. E aí, fazendo uma analogia com o amarelo, que é o profissional, começando na infraestrutura, quando a gente fala da fisiologia, a infraestrutura, o que a tua equipe precisa? Então, o que o líder precisa olhar em função da sua equipe? Quais são os 5 fatores que ele precisa olhar para a sua equipe? Infraestrutura, confiança. Confiança é ser confiável e confiar nas pessoas, reconhecer as pessoas, fazer parte do processo, incluir as pessoas, fazer com que elas tenham o senso de pertencimento e os objetivos profissionais da equipe, da pessoa individualmente. Então, isso é uma equipe engajada. Se eu trabalhar esses 5 elementos e estar lá, apoiar, fazer acontecer a infraestrutura necessária, todo o apoio, necessidade, não estou falando para comprar tudo, não.
é para apoiar as pessoas. Não tem isso, vamos fazer de outro jeito. Alternativas de uma infraestrutura que seja viável para atingir um objetivo. Ter um ambiente de confiança. Lembra que confiança é fácil destruir, mas ela demora tempo e consistência para construir. Às vezes você demora anos para construir uma confiança e em 1 minuto você acaba perdendo por uma atitude. Então, reconhecimento, reconhecer as pessoas. Lembra do equilíbrio. Eu tenho equilíbrio, mas eu preciso reconhecer. As pessoas precisam ser envolvidas, fazer parte do processo. E aí, atingir os objetivos profissionais. Esses 5 elementos fazem parte de uma estratégia de liderança. Esses 5 elementos eu já usei muito eles. Muito, muito, muito. Toda a minha experiência de liderança, anos, sempre usei muito esses elementos para a pessoa e para a equipe. E funciona muito bem. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, um grande abraço e até quinta que vem.